Boa tarde, torcedor afiano. Estamos de volta agora à coletiva de imprensa com a técnica Jéssica de Lima e as perguntas enviadas pelos nossos setoristas. A primeira delas é do Diego Costa, a equipe Os Campeões da Bola. Jéssica, boa tarde. Qual a importância desse resultado para a Ferroviária? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. A importância é gigantesca, muito mais pelo rendimento da equipe, que eu achei que foi muito bom, do que talvez pelo resultado em si. Acho que quando a gente performa bem, a consequência é um resultado bom. Então, assim, ter essa vantagem faz com que a gente entenda que as estratégias que utilizamos foram as melhores. E nesse ponto de vista, a gente vê que é algo que a gente fez de bom. Então, para mim, faz com que a gente está pensando no caminho certo. A segunda pergunta do Diego Costa, sempre falamos das jogadoras, mas hoje você deu um nó tático no São Paulo. Qual a sua importância nessa vitória? E parabéns. Obrigado. Eu, sinceramente, não acredito nessas questões de nó tático, Acho que o futebol ele é muito sobre assertividade, sobre precisão. Isso passa muito pela questão das atletas. Não, claro que eu não estou tirando nenhum mérito meu, mas sim saber os melhores caminhos de determinadas situações para que as atletas explorem seu melhor. Mas eu acho que foi um jogo muito equilibrado. Eu acho que o São Paulo ele teve suas propostas, nós tivemos fomos muito mais assertivos. Eu acho que o São Paulo é um time muito difícil. Esse 3-1 para mim me traz muita alegria, mas eu sei que se nós relaxarmos um segundo, esse resultado ele talvez não seja tão eficiente assim, né? Mas pensando sobre hoje, eu acho que foi um jogo assim em que as táticas foram se batendo em determinados momentos e em outros momentos nós fomos muito melhores. Agora a pergunta do Cairo, da EPTV. Jéssica, fale sobre a importância da torcida que veio até aqui e como jogar com essa vantagem no jogo da volta. Nossa, a torcida é espetacular, espetacular. Com todo respeito à torcida do São Paulo, mas eu ouvi muito mais a torcida da Ferroviária. Não sei se meu cérebro está condicionado às músicas e os gritos de guerra da Ferroviária, mas eu ouvi muito mais a Ferroviária. Eu acho que, para mim, imaginar alguém sair 4h30 da manhã para vir assistir um jogo de futebol feminino, num dia chuvoso, frio, só faz com que a gente se entregue cada dia mais para fazer o melhor para a Ferroviária, porque não é qualquer um que faz isso, tem que ter muito amor a um clube e a gente respeita demais isso. E a outra é sobre a vantagem também? Basicamente foi o que eu falei na pergunta anterior. Eu acho que saber que pensamos de uma forma com que as decisões que tivemos trouxessem o melhor das nossas atletas, e aí, junto com a precisão delas, ser cirúrgico, ser assertivo, eu acho que isso foi o que a gente leva de pensamento e talvez aí isso ser uma vantagem. Mas é muito volátil, muito dinâmico, as coisas podem mudar e a gente tem que estar atento a isso. Então, a gente tem uma vantagem sim, não devemos desconsiderar ela de maneira nenhuma e nem ficar feliz por isso, e nem já ficar pensando no outro jogo, talvez. Eu aprendi no futebol a viver no presente quanto mais possível, mas olhar o que a gente fez, o que a gente pode melhorar, para que no jogo de volta a gente não seja surpreendido. Agora a pergunta do Matheus Dias, Rádio Morada, equipe Arquibancada 98. A primeira eu acho que você já respondeu, mas vamos fazer mesmo assim, porque é parabéns pela vitória, Jéssica. Você poderia falar um pouco sobre a presença da torcida em Santo André hoje e como isso auxiliou vocês? Eu acho que a torcida, minha família também veio praticamente 15 pessoas da minha família aqui de São Paulo. Então, eu falo particularmente eu que venho de um esporte em que as pessoas nos xingavam em campo. Hoje eu vejo uma pessoa saindo da sua casa, frio, para acompanhar a gente. Eu não consigo enxergar outra forma de gratidão e fui lá fora, cumprimentei eles, porque para mim particularmente isso é muito forte. É muito forte eu ver uma torcida que sai da sua casa para ver futebol feminino, para ver as meninas, para apoiar e para gritar o tempo inteiro. Eu sou muito grata à vinda deles aqui. Eu tenho certeza absoluta que a gente não se sentiu só aqui em São Paulo.
Muito pelo contrário, a gente sentiu que tinha muita gente torcendo para a gente lá em loco. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Eu só tenho que agradecer. A segunda pergunta do Matheus. Depois de uma semana com 2 vitórias contra o São Paulo, como é a conversa com as atletas para a partida da volta, principalmente para manter a tranquilidade para essa partida decisiva na Fonte? Olha, eu nem pensei ainda sobre mais, sabendo-se do que eu prezo e do que eu primo sobre a minha filosofia de trabalho, manter a excelência que a gente faz todos os dias. Eu não consigo enxergar de outra maneira de assistir o jogo, de programar o treino. A gente tem um campeonato paulista agora no meio, ver as melhores situações que a gente tem que decidir, porque a gente também vai buscar uma classificação no Paulista. E eu não consigo te pontuar hoje o que eu penso sobre estratégia daqui a uma semana. O que eu posso pensar é que a gente vai pensar, esmiuçar cada situação para que a gente tenha uma semana produtiva, focada no jogo e sabedor que sabedor que tem uma equipe grandiosa do outro lado, com jogadoras incríveis e que também vai buscar tentar tirar essa vantagem. A pergunta agora é do Rafael Zocco, do portal RCIA Dimensão Grená. Jéssica, olá Jéssica, parabéns pela vitória. Queria que você falasse sobre o comportamento da equipe e a reação logo após sofrer o gol de empate do São Paulo, no qual a equipe não se abateu e conseguiu uma boa vantagem para o jogo da volta. Isso é brio das meninas, isso é muito das meninas. Elas não se intimidam jogando fora de casa. Tomou o gol, levantou a cabeça, bora pro jogo de novo. São atletas experientes, são atletas brigadoras. Eu tenho a imensa honra hoje de estar tendo um grupo maravilhoso para trabalhar. Não estou falando isso por causa da vitória, não. Não estou. Não preciso desse tipo de jogar esse confete. Eu falo porque eu vejo meninas com muito caráter, com muita força, com muita força, indo além do limite. Então, assim, o que essas meninas me passam diariamente de força me traz a tranquilidade de um revés e confiar que elas vão buscar tentar sair daquilo. Então, na hora que a gente tomou o gol ali, claro, é natural, a tendência é você ficar um pouco abalado, mas eu já vi uma falando com a outra, vamos, já trouxe outra vibe, já voltamos no jogo, até porque eu não acho que a gente estava mal no jogo, a gente acabou tomando um gol por uma situação do jogo, né? A gente não estava mal. E aí a gente conseguiu voltar e voltar melhor ainda. Talvez ter tomado o gol fez com que a gente voltasse melhor ainda. E eu acredito muito isso, a força dessas jogadoras que tem aqui na Ferroviária, as verdadeiras guerreiras grenás. Então, eu me inspiro muito nelas, assim. Eu tenho um respeito profundo por cada uma delas que eu trabalho. A pergunta agora é do Edson de Lima, vitrine do futebol feminino. Jéssica, o fato de ter enfrentado o São Paulo no Paulistão há poucos dias, acredito, deu uma boa base para entender a estratégia e as opções do adversário para o jogo de hoje? Sim, eu acho que sim, mas eu também acho que o adversário também teve as mesmas condições. Eles também viram as nossas fragilidades, as nossas questões. E é um jogo de xadrez, literalmente. Esses jogos de semifinal, de final, né? Então, claro que a gente foi mais efetivo, sobretudo no segundo tempo, porque inicialmente a gente fez uma proposta, depois eu dou muita liberdade para elas e autonomia para elas entenderem a melhor forma de fazer e reajustar, reajustar. É um time que vai, ao longo do jogo, se ajustando e reajustando, porque o dinamismo do jogo pede isso. E já no segundo tempo a gente conseguiu imprimir outra dinâmica, sob o ponto de vista na saída, com posse. Olhou melhor as vantagens, se sentiram mais confiantes para jogar. E os gols foram extremamente construídos, claro, com muito treinamento, muita questões de tática, mas muito pela qualidade individual delas. Muito pelo que uma jogadora fez em determinado momento, o feeling que ela teve, isso é indiscutível. Posso ter a minha mão, claro, com certeza, mas quando a atleta tem qualidade, é indiscutível quanto ela tem de tamanho dentro do campo. Para finalizar, a pergunta do Guilherme. Jéssica, boa tarde e parabéns pela vitória. Pode comentar a importância do gol da Lari logo após o gol de empate? É um
balde de água fria para quem acaba de fazer o gol, né? Você sai atrás, que era a equipe de São Paulo, depois você faz um gol, você inflama a torcida, você entra em uma outra atmosfera dentro do campo. Já vivi muito isso. E quando você toma um gol logo em seguida, é difícil, é complicado você voltar. Então, eu acho que a gente foi muito cirúrgico nesse ponto, assim. Já houve outros jogos, acho que o jogo do Atlético Paranaense também, a gente ia acabar de tomar um gol. Logo em seguida a gente foi lá e fez o gol e voltamos para a partida e continuamos melhores. Acho que isso é uma maturidade da equipe, desde quando eu cheguei aqui. É uma maturidade das atletas. Isso me traz muita confiança de saber que elas não se desesperam. O jogo pode estar caótico, pode estar difícil, mas até o próprio jogo do Paulista, que a gente ficou um pouco mais em bloco mais baixo, elas não se desesperam, não se desorganizam e não deixam de fazer o que elas sabem fazer. Eventualmente os erros acontecem, mas eu vejo hoje uma equipe muito madura, sabedora do que tem que fazer e ponto, assim. Chegamos ao fim da nossa coletiva de imprensa, agradecemos aos setoristas que nos enviaram as perguntas, os torcedores que participaram, estiveram aqui presentes no jogo. Jéssica, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde.